tudo bem? Começando aí mais um webinar agora de visto. Deixa eu dar um oi para todos. Estão chegando agora. Olá, Cris, tudo bem? Como estão as coisas? Olá, Pedro, tudo ótimo. Tudo bom, Cris Costa. Pessoal, todo mundo escuta bem, o Chris me escuta bem. A gente costuma agora, nos primeiros minutinhos, enquanto as pessoas entram, testar algumas coisas da parte técnica, né? Todo mundo me escutando bem? Podem escrever aí no Q&A. Tá? A gente tem, na verdade, um formato de comunicação que é o Q&A, está aqui embaixo, ou o chat. Tá? Vocês podem escrever no chat também se estão escutando bem. Então me fale se no Q&A, deem um ok aí, ó. Estou vendo já o Herbert, a Cristine, Larissa, ó, o pessoal falando que sim, o som perfeito, o Jambres está falando que sim, ouviram também o Chris bem. Pessoal, enquanto a turma aí não entra, tá chegando, o pessoal entrando ainda, falar um pouquinho de como que a gente vai conduzir o webinar. Como de praxe, o nosso webinar vai ser estimado em 1 hora. Se for necessário passar um pouquinho, a gente passa para responder perguntas. Estamos abertos a perguntas a qualquer momento, então, no final, a gente vai ter um espaço, um tempo só para responder perguntas. Porém, se você já tem pergunta aí no meio da apresentação, manda. Manda pergunta desde já. Se for algo que eu já consigo pescar aqui, já responder, a gente responde. Enfim, somos sempre muito informais, não tem muita dificuldade, não, tá? É só vocês mandarem que a gente vai respondendo, tá? Hoje a gente vai tratar de um tema que eu e o Chris, a gente vem tratando bastante e é muito interessante, muito útil nesse momento. Nós aqui da Drummond, a gente atende muitos estudantes que estão nas universidades americanas e querem continuar nos Estados Unidos a trabalho, seja como oferta de trabalho, né? Um estudante que recebeu uma oferta, quer entender como que pode trabalhar, até aqueles que querem empreender, ficar nos Estados Unidos por conta própria, sem ter uma oferta de trabalho. A gente vai falar disso, né, Chris, das chamadas self-petitions, petições próprias, sem um empregador. Então, a gente atende muito desses profissionais aqui. E ao atender essas pessoas, a gente descobriu uma demanda muito grande de outros estudantes que não têm acesso a esse tipo de material. Então, há alguns anos, que eu e o Chris visitamos universidades americanas falando para estudantes em loco. E outro dia, conversando com o Chris, né, Chris? A gente falou, mas a gente nunca fez um webinar sobre isso. Esse ano, eu e o Chris visitamos universidades em Boston e em São Francisco. Falamos para os estudantes lá e a gente perguntou, mas o webinar mesmo a gente não fez. E aí decidimos fazer duas iniciativas. Uma é a preparação de um guia de vistos só para esse perfil de profissional, tá? Abordando os temas mais específicos para essa condição de estudante que vai ficar nos Estados Unidos. E vamos fazer o webinar hoje para dar um pouco desse conteúdo e marcar o lançamento desse guia que vai estar à disposição de vocês, beleza? Então, dito isso, pessoal, vamos começar? Já deu 5 minutinhos aí, a gente pode iniciar. Bom, muitos de vocês já conhecem a Drummond, mas alguns não, então rapidamente aí falar um pouco da gente. Estamos no mercado há 15 anos, assessorando empresas e indivíduos chegando nos Estados Unidos, fazendo negócio nos Estados Unidos. Então, a nossa especialização é servir estrangeiros com interesse em investir, viver, trabalhar nos Estados Unidos. Nós temos 4 grandes áreas que estão aí, ó, jurídico, contábil, tributário e a consultoria. Eu e o Chris sentamos na área do jurídico, somos advogados licenciados nos Estados Unidos, mas temos contadores, colegas aqui também, que fazem as outras áreas. Contabilidade, tributário, na parte jurídica a gente faz muito parte societária também, por aí vai. Hoje a gente conta com escritório nos Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos, Boston, Orlando e Miami, no Brasil, São Paulo e Belo Horizonte. 15 anos de experiência, mais de 13 mil clientes atendidos, e hoje somos mais de 320 colaboradores. 3 estão aqui, né? Eu, Chris, o Lucas e a Regina. A Regina sempre participa com a gente aí para fazer a tradução de Libras, e o Lucas do nosso time de comunicação.
Bom, vamos seguindo aqui rapidamente um pouco de alguns principais clientes. A gente, vamos ver aí que tem muitas empresas, mas a gente atende muitas pessoas físicas também, tá? Então, tanto as empresas como pessoas físicas. Os estudantes vêm dessas empresas ou vêm simplesmente são pessoas que trabalhavam e hoje estão no MBA ou no mestrado de engenharia, as áreas de saúde, por aí vai. Tá? Tem muita gente aí de vários backgrounds. Um pouco de testemônios, a gente gosta de colocar aí para um pouco da experiência dos nossos clientes. Ah, tanto o Guilherme como o Vinícius aí foram muito bons clientes, muito legais esses temas. Gente, por onde que a gente vai passar? Tá? Um pouco da estrutura da imigração, contextualizar vocês. Quem está ouvindo a gente hoje, muito provavelmente já tem alguma noção do imigratório dos Estados Unidos, porque as universidades, quem está na universidade agora, geralmente ouviu um pouco, tá, da própria universidade a respeito de opções de visto. Ocorre que a pessoa com quem você está tratando na universidade, geralmente do International Office ou do Admission Office, ele não é um especialista, não é um advogado. Tá? Então ele dá linhas gerais. A gente vai começar com essas linhas gerais e depois a gente entra especificamente nos vistos, tá bom? Beleza? Vamos começar a falar um pouquinho aqui da estrutura de imigração dos Estados Unidos. Primeiro, pessoal, imigração não é uma área simples. É uma área extremamente complexa, com regras muito específicas e muito intrincadas, tá? Você tem a regulamentação federal, obviamente, você tem a lei, né, obviamente, você tem a regulamentação, você tem os procedimentos consulares, então são várias regras específicas para N vistos. Existem incontáveis vistos para os Estados Unidos, nem todos são especificamente para estudantes. Existe o visto de religioso, né? Existe o visto para noivas e noivos, tá? Mas existe os vistos profissionais, que é o nosso foco, tá? Quando a gente vai desenhar a estrutura macro da imigração, eu gosto de apresentar nessas quatro, essas quatro classificações aqui. Primeiro, subdividir aí no plano mental de vocês o que é a imigração familiar e a imigração de negócios. Na imigração familiar, o que dita o processo são as relações familiares. Então, é o pai que pede para o filho, é o irmão que pede para o irmão, é aquele rapaz ou aquela moça que se casou dentro dos Estados Unidos e imigra por conta do casamento, todos laços familiares. Existe a imigração de negócios, que, em regra geral, precisa de um sponsor, precisa de uma empresa que peça o visto para o beneficiário. São as chamadas petições patrocinadas, tem um sponsor. E a exceção são as petições próprias, em que o beneficiário peticiona em nome próprio, sem necessidade de um empregador. Tá? Então, dividam. O que é imigração familiar? A Drummond não trabalha com essa imigração, com esse ramo, a gente só trabalha com imigração de negócios. Pessoas e profissionais buscando imigrar com base na sua força de trabalho, ou no seu investimento, ou na sua capacidade laboral. Dentro dessa caixinha existem as petições patrocinadas, a gente representa muitas empresas aqui, e as petições próprias, em que a gente representa muitas pessoas físicas buscando imigrar. Tá? Nós vamos falar hoje mais das petições próprias, que é mais condizente com a condição de estudante, mas vamos falar um pouco também da petição patrocinada, que é aquela hipótese em que o estudante recebeu uma oferta de trabalho. Tá? Entendido isso, a pergunta que se faz sempre, intuitivamente que o estudante faz para a gente aqui, é a seguinte: tá, mas e se eu abrir a minha própria empresa? A minha própria empresa pode patrocinar o meu visto? Ou seja, eu deixo de fazer uma petição própria e faço uma petição patrocinada em que o empregador é a minha própria empresa? Posso? A resposta é, em alguns casos, sim. E você, na condição de estudante, precisa conhecer esses casos, porque essa é uma ótima saída para alguns de vocês, e o Chris vai explicar bastante disso mais para frente, tá bom?
Aí agora eu vou passar a palavra para o Chris para explicar, começar a explicar um pouquinho de diferença do que é visto, o que é green card, tá? Existem várias diferenças. Agora a gente está começando a granular mais e vamos entrar já já nos vistos propriamente ditos. Chris, pega esse slide aí e explica para a gente um pouco das diferenças de green card e vistos. Tá. Então, em geral, tem vistos temporários e vistos permanentes. Os vistos temporários, eles são mais rápidos de obter, mais ágeis. Ah, os vistos permanentes demoram mais, né, para completar o processo inteiro. Isso é principalmente porque para os vistos permanentes tem cotas divididos nas categorias diferentes e tem uma alocação mensal também, então, e claro também que tem uma fila muito mais longa. Então, né, em geral, o processo de residência permanente é mais longo e para pessoas que já estão nos Estados Unidos, muitas vezes eles vão ter dois processos concomitantes, processo de residência temporária, que talvez, né, vai ter que ir sendo renovado, e o processo de residência permanente, que, dependendo da categoria, é um pouco mais longo prazo. Aí, né, em geral, tipo, né, nós mencionamos que vistos temporários são escopo e tempo limitado também, ah, geralmente não são sujeitos a limites, né? Os vistos H são uma exceção. Ah, visto temporário não aciona automaticamente residência fiscal, mas cuidado, né? Presença física seria talvez o, ah, o ponto de atenção aqui. Para os vistos permanentes, ah, não tem um escopo e tempo ah, especificado, né? Tipo, você conseguiria a permissão de trabalho mercado aberto por tempo indefinitivo, desde que você mantenha a residência permanente e, em certos casos, remove as condições, né, se necessário. Ah, né, tem limite de vistos, né, que, né, vai adiar o processo. Ao receber o Green Card, se tornar residente permanente, você já se torna residente fiscal automaticamente. Boa, Chris, boa. Pessoal, o visto permanente, tá? A residência permanente, é o popular Green Card, tá? O Green Card é isso, é o visto de residência permanente nos Estados Unidos. O- e diferentemente do visto temporário, ele não tem tempo, obviamente, né? Ele é permanente, ele não tem um escopo delimitado. O que que é isso? Essa é a principal distinção entre os dois, tá? E que eu quero que vocês tenham bastante em mente. Eu vou dar um exemplo de um visto e de um green card muito parecidos. Vocês vão ver um pouquinho na frente. Existe um green card chamado EB1A. O EB1A é para pessoas de habilidades extraordinárias, pessoas com certas conquistas profissionais, características profissionais como premiação e etc. Esse é o Green Card EB1A. Existe um visto muito similar a ele chamado O1A. Os requisitos são muito similares, mas um é visto, outro é Green Card. Então amanhã, se a Apple pede um O1 para você, você está limitado em tempo e escopo. Escopo, você só pode trabalhar para a Apple. É um visto que a Apple pediu para você. Tempo, o seu O1 tem limite de tempo. Tá? Salvo engano, são 5 anos o limite total, certo, Chris? Para O1A. E o Green Card, Inicialmente 3, aí pode ir renovando em incrementos de um ano. isso. Então, inicialmente, você tem um limite de 3. Agora, pessoal, o Green Card, diferentemente, se você obtiver um Green Card EB1A, você pode trabalhar na Apple, na Microsoft, na Nvidia. Você pode não trabalhar, você pode empreender, você pode estudar. Você está livre para atuar nos Estados Unidos. E não tem o limite temporal. Tá? Essa é a grande distinção. O visto, naturalmente, é muito mais rápido que o Green Card. Então, às vezes, a depender da estratégia familiar, do tempo necessário, etc. Às vezes a gente começa por um visto e depois migra para o Green Card, tá? Muito comum para que ganhe um pouco de agilidade, porque os vistos são mais rápidos que os Green Cards. Bom, aqui até agora a gente só classificou, tá, pessoal? Aqui a gente situou vocês.
Agora vamos entrar nos vistos propriamente disso. A imensa maioria dos estudantes que estão nos assistindo, que têm interesse de conhecer as opções de trabalho pós-faculdade, estão no visto F1, tá? Então a gente vai começar falando sobre ele. O que é o visto que você está, provavelmente? Quais são as características básicas? Vamos começar por aí. Chris, manda ver, por favor. Hum. Então, né, sobre o visto F1, o CPT e o OPT, eles são os programas de treinamento prático para estudantes que permitem trabalho nos Estados Unidos. Não trabalho registrado com a escola, no formulário I-20, relacionado ao curso. O Curricular Practical Training geralmente é durante o curso e o OPT geralmente é após o curso. Aí aqui a gente levantou a questão de empreender no OPT. Ah, recentemente, relativamente recentemente, o governo relaxou um pouco as regras para OPT e permitiu que o OPT inicial de um ano, geralmente, que as pessoas têm após conclusão do curso, né, desde que eles não usaram parte durante o curso, o governo permitiu que as pessoas podem solicitar por conta própria, né, trabalhando talvez como autônomo, né, na própria empresa, então é bem mais relaxado a conseguir o PT inicial de um ano como empreendedor. Pessoas que estão cursando programas que qualificam como STEM, Science, Technology, Engineering or Math, eles são elegíveis à renovação do OPT por mais 24 meses, um total, então, de 36 meses. Para esta renovação, ah, tem requisitos um pouco mais específicos e precisa ter alguém responsável pelo plano de treinamento. A gente talvez vai entrar em mais detalhes depois, mas esse indivíduo não necessariamente precisa ser, talvez, o empregador na empresa, pode ser um board member, né, tem um pouco de flexibilidade, especificamente pensando nos seus founders, talvez, né? O propósito foi esse, flexibilizar um pouco para founders, né, de companhias, né, que têm um potencial aqui nos Estados Unidos. Boa. Ô, Chris, antes da gente seguir, lembrando, tá, pessoal? Podem mandar as perguntas desde já. A gente pesca algumas que forem específicas aqui já de bate-pronto responde. Se a gente não responder agora, vai ter um espaço no final que a gente vai responder todas as perguntas vindas. Mas já tem uma aqui que o Lucas está me mandando, que o pessoal mandou o seguinte: existe algum plano do governo Trump para eliminar o OPT? Ótima pergunta e entra aí um pouquinho na questão política e planos e etc. Existe sim uma intenção do governo de reformular o OPT. Os detalhes específicos ainda não vieram à tona, tá? A gente sabe que às vezes o próprio presidente Trump fala a respeito da necessidade de abrir mais o mercado para talentos internacionais. Ele reconhece a necessidade da mão de obra estrangeira. Isso é algo, inclusive, que ele falou essa semana numa entrevista. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê algumas ações inconsistentes com essas declarações, como foi o caso de aumentar muito a taxa para o OPT. Então, entre um desejo falado em alguns momentos e umas ações em outros, a gente não sabe onde que vai vir a regulamentação do OPT. Mas tem sim algo no forno. Né, Chris? Tem mais alguma informação a respeito disso? A government shutdown adiou um pouco certas atualizações nas políticas de estudantes. Ah, por enquanto, pelo que eu ouvi, mudanças no OPT são só especulativas nesse momento. Talvez vão vir atualizações de políticas sobre duration of status, né, que tipo talvez vai ser mais vinculado à data de vencimento do I-20. Mas, né, por enquanto, eu acho que todos os estudantes internacionais podem ah, né, estar seguros que a estadia deles aqui está permitida e que, ah, por enquanto, eles não vão tocar no programa OPT, né? Se acontecer algo, né, aí a gente lida com isso e provavelmente vai demorar para entrar em vigor. Boa. Pessoal, estou olhando aqui porque tem outras perguntas interessantes chegando, mas essas não são especificamente a respeito do F.
nem do OPT, então vou pegar elas mais para frente, tá? Vamos lá. Você STEM, então, o que isso realmente significa? STEM, o Chris já falou o que a sigla significa, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Mas quais são as consequências reais? Chris, manda ver. O principal ponto, talvez, é que o governo está, tipo, priorizando trabalho para pessoas nessa área, porque eles entendem que também beneficia indústrias americanas, né, terem tipo pessoas bem qualificadas nas áreas de STEM. Então, os benefícios práticos para os estudantes internacionais são a STEM Extension, 24 meses adicionais, né, com aqueles requisitos que eu mencionei, né, tem que ter uma empresa, a empresa tem que ser registrada também no E-Verify, programa do governo que verifica a autorização de trabalho, né, os documentos, e precisa ter um responsável pelo plano de treinamento. Tem preferência em algumas políticas, né, que é principalmente política para o National Interest Waiver, né, o governo, como eu disse, né, está priorizando a área de na tecnologia, a competitividade, né, na área de tecnologia, STEM, em geral, e isso beneficia, tipo, certos vistos, né, em certas situações. Ah, então, né, em geral, a maioria dos estudantes internacionais hoje em dia são STEM, né? Talvez porque, né, por razões econômicas, tem talvez mais perspectivas de trabalho, mas o governo também tenta encorajar de certa forma. Então, talvez essas duas razões tenham levado, né, a esse fato. Chris, você respondeu aqui duas perguntas similares, mas eu vou lê-las para deixar que todo mundo na mesma página e enfatizar. Uma pergunta foi, deixa eu achar aqui, há setores ou áreas que oferecem mais oportunidades para estudantes internacionais nos Estados Unidos? Essa era uma pergunta. A segunda era, existe algum setor ou área profissional que tenha mais aceitação para o EB2 National Interest Waiver? O Chris respondeu, sim, as áreas de STEM, as áreas de Science, Technology, Engineering, Mathematics, elas têm alguns privilégios. Um privilégio, o OPT estendido. Outro privilégio, ela inicia uma análise no B2NW melhor porque já se declarou que a área de STEM é prioritária para o país. Isso não quer dizer que o seu EB2NW vai ser aprovado. A gente tem que construir toda a petição, argumentar, demonstrar que você se encaixa nos requisitos. Mas é um passo inicial muito bom. Então, resposta para essas perguntas. A área de STEM é prioritária para os Estados Unidos. As áreas de STEM têm alguns benefícios, tá? Mas a gente tem que verificar caso a caso se você vai encaixar em qual, tá bom? Bom, vamos lá, agora vamos para as opções que pode haver aí nos green cards. Já tem algumas perguntas de EB5 também. Vai falando, por isso que eu vou lendo aqui e vou pensando para a gente ir respondendo. Uhum. Tá. Então, a gente está levantando aqui três opções de residência permanente, que são as opções que podem ser protocoladas por indivíduo na pessoa física, e essas três são EB1A. Ah, em geral, né, tipo a classificação talvez que todo mundo quer, a mais benéfica, a mais rápida também, mas claro que né, para pessoas é claro que vai ter talvez um nível mais elevado, né, de profissional, de certa forma, selecionado baseado nos requisitos. O, o mais importante seria mostrar que a pessoa é reconhecida como alguém com habilidade extraordinária numa certa área por um período sustentado, múltiplos anos. Aí vai ter alguns critérios, o governo vai ah, olhar, né, coisas como histórico de trabalho, histórico de salário, prêmios, membresia, autoria de artigos, mídia, ah, julgamento, assim, né, trabalho dos outros, né, são requisitos específicos. A pessoa tem que atender pelo menos três. Então, a petição própria, né, essas três opções aqui são cônjuge que pode trabalhar. Né, isto é porque resulta na residência permanente para o indivíduo e também, né, para os dependentes. Sujeito ao limite nunca atendido, né, para brasileiros, pessoas que são rest of the world, que a gente chama, que são pessoas que não são chinesas ou indianas, né, porque
sistema tem cotas baseadas em nacionalidade e essas duas nacionalidades geralmente ultrapassam as cotas. EB2NW. Ah, na ordem assim de hierarquia, o EB2NW seria tipo, né, um pouco abaixo do EB1A, na categoria EB1, né? Foco seria talvez um pouco menos no indivíduo, um pouco mais tipo no que o indivíduo vai trazer para os Estados Unidos. Aí isso seria o conceito de interesse nacional, que é o que permitiria abrir mão de uma petição de um empregador que vai testar o mercado, fazer tipo recrutamento e tudo, que é o processo padrão. Aí tem que mostrar que o indivíduo tem um grau de estudo avançado, bacharel mais 5 anos de experiência, ou mestrado, ah, né, se for mestrado de universidade americana, principalmente em STEM, talvez um caso um pouco mais forte. Ah, Cônjuge que pode trabalhar também, né? Todo mundo vai ter um green card, sujeito a limite atingido, atualmente em retrocesso, tem uma espera adicional de uns 2 anos e meio para o EB2NW nesse momento, né? Então, para pessoas nos Estados Unidos, provavelmente teriam que renovar o status temporário. Para estudantes internacionais, isso talvez quer dizer que vão precisar de um visto temporário após o OPT, né, talvez só com exceção de se iniciarem o processo, né, bem cedo e, né, os 3 anos de OPT com STEM Extension der para cobrir até pelo menos receber permissão de trabalho provisória no ajuste de status, né, um pouco apertado, mas né, esses Boa. tempos podem mudar. Pessoal, deixa eu aprofundar nessa questão do tempo, dos limites, porque aí a gente vai responder a 3 perguntas, eu vou ler as 3, e eu vou responder as 3, ao falar desse tema. Uma pergunta aqui. Existe algum benefício em começar a planejar a transição de visto ainda no primeiro ano de estudos? Primeira pergunta. Segunda, consigo, como estudante ainda, já iniciar o planejamento para aplicar um visto de investimento, como EB5 ou E2, ou seja, já no começo do curso, para se planejar para o EB5, para o EB2? E a última pergunta para a gente esclarecer aí o termo em retrocesso para o EB2, ou retrogression, tá? Quem perguntou aqui usou esse termo também que tá no slide, uma tradução do retrogression. Vamos lá, pessoal. Todo green card ele está sujeito a certos limites anuais. Green cards são sujeitos a cotas. Apenas X green cards são emitidos todo ano. E esses X green cards, essas cotas, elas são distribuídas entre os green cards. X número para EB1A, Y número para EB2, W número para EB5. Isso é uma distribuição de cota. Além dessa distribuição de cota, existem subcotas por países. Ou seja, os países não podem exceder um número X de green card especificamente, ok? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que alguns green cards e algumas nacionalidades dentro desses green cards atingem o limite todo ano. E ao atingir esse limite, você tem que entrar numa fila e esperar o ano que vem, nova leva de green cards estarem disponíveis para o ano que vem. Dito isso, vamos entender o que é o retrogression do EB2 e o EB5 aqui também. Para fins de EB5, algumas nacionalidades atingem esse número todo ano. China, Índia e Vietnã. Brasil nunca atingiu esse limite, logo não existe fila para o Brasil. EB2NW. O Brasil já atingiu essa fila, já atingiu esse número, desculpa, logo já se criou a fila. Então, para quem perguntou o que é o retrogression, exatamente isso, é a fila. Então, você tem um EB2 aprovado e você espera um tempo na fila até ter green card disponível para você. O EB1A nunca atingiu, para ser mais técnico, atingiu no ano passado e esse ano, mas por 10 dias apenas. Aí logo virou o ano e aí o limite se renovou. Então nunca foi um problema no EB1A, esse limite, esse retrogression, ok? Por que isso tudo é importante? Para vocês entenderem e eu responder aquela pergunta de tempo. Existe vantagem de começar a planejar cedo no primeiro ano?
Claro que existe. Existe muita vantagem você se planejar desde já, para você não ficar sujeito no futuro atingir esse limite. Então, em matéria de visto, pessoal, quanto mais rápido você agir, melhor. O que eu sempre converso com os nossos clientes. O processo de decidir imigrar é um processo longo, é um processo lento, a gente entende. Mas uma vez que você decidiu, não fica aguardando, não. Anda logo com o seu processo, porque tudo leva muito tempo. Então começa sim a se programar. Pode ser que no primeiro ano você ainda não reuniu todos os requisitos. Você não tem todo o dinheiro, ou você ainda não tem todos os accomplishments profissionais. Ok, mas começa a programar já de forma que você saiba quando você terá, para você agir rápido. Tá? Então eu respondo aí algumas perguntas a respeito de timing, de quando começar a se preparar. O mais rápido possível, sempre. Beleza, Chris, vamos para o próximo slide aí, que já entrando nos vistos e não mais nos green cards. Né, o último, só voltando talvez naquele outro slide, né, o último era o de investimento. Né, estudantes podem, por exemplo, receber uma doação de US$ 800.000 dos pais para aplicarem em um investimento com o centro regional, né, um investimento passivo, receberem um green card, né, relativamente, ah, né, de forma mais fácil, né, vamos dizer, também permite ajuste de status simultâneo, então também uma boa opção, né? Então você pode ou talvez aplicar para residência permanente se tiver esses êxitos e reconhecimentos profissionais ou se tiver dinheiro, né? Um dos dois. Ah, Boa. pode passar para a próxima. Então, para os vistos temporários agora. Ah, né, em geral, vai ter esse visto H-1B, né, que talvez é o visto profissional padrão, né, nos Estados Unidos, tipo, para o seu profissional padrão, né, vamos dizer, né, um contratado sem vínculo prévio com a empresa americana, com bacharel, né, mas, tipo, não precisando mostrar que a pessoa é extraordinária, né. Ah, né, caminho padrão, recentemente está muito, né, nas notícias e tal, eles querendo, né, reformar. Ele está na linha dos vistos a gás, que eu mencionei que tem limites, né, cotas de vistos, né, os únicos vistos temporários que tem. Tem 85 mil por ano, 65 mil para pessoas apenas com bacharel e 20 mil reservados para pessoas com mestrados de universidades americanas. Tem loteria uma vez por ano, o processo inicia em março, a loteria ocorre no início de abril e as pessoas ficam sabendo em junho e, se aprovadas, após, né, submeter a petição, podem começar a trabalhar a partir do dia 1º de outubro. Ah, uma coisa importante é que quem estava nos Estados Unidos em status de trabalho temporário, e, né, incluindo estudantes também, em status temporário em setembro de 2025, e pede mudança de status, está isento da taxa de US$ 100.000, né, aquela, né, política recentemente lançada. Vamos explicar um pouquinho mais isso, Chris. Pessoal, o que acontece é o seguinte: o H1B, ele, assim como todos os ele tinha uma taxa governamental, uma taxa que você paga de processamento. Essa taxa, assim como os demais outros vistos, era uma taxa razoável, não era uma taxa proibitiva de forma nenhuma. Aí agora, este ano, 2025, setembro de 2025, o governo Trump aumentou essa taxa para US$ 100.000. Então, para peticionar um H1B no ano que vem, tá? A empresa, lembre-se que isso aqui, o H1B é uma empresa que peticiona para você, a empresa vai ter que pagar US$ 100.000 para o governo para pedir o seu visto. Existem algumas exceções a esses US$ 100.000. Uma das exceções é essa de quem estava em outro trabalho temporário em 25 e muda de status, tá? Então, a regra geral é esses US$ 100.000. O que isso significa na prática? Na prática, isso vai diminuir muito, muito, muito o escopo do H1B. Então, nós vamos ver no ano que vem muito poucos H1Bs novos sendo pedidos. Por isso que é muito importante para o estudante
aprender e entender as outras opções. Porque o H1B era a porta de entrada para o estudante, um visto mais comum utilizado pelas empresas que desejavam contratar estudantes estrangeiros. Vou responder uma pergunta a respeito disso daqui a pouco, mas eu queria apenas aprofundar essa taxa de US$ 100.000. Tá? Ela está em vigor, vai ser aplicada em abril do ano que vem, quando é a temporada de pedir H1Bs. Chris, pode seguir. Então, seguindo com os vistos, a próxima opção seria visto O1A para pessoas com habilidades extraordinárias em certas áreas, negócios, ciências, atletas, educação, né? Algumas áreas, e aí a pessoa precisa mostrar que comprova pelo menos três, satisfaz pelo menos três dos critérios de uma lista de 10, né, que eu, né, já mencionei, coisas como histórico de posições, talvez remuneração elevada, talvez prêmio, ah, autoria de artigos acadêmicos, né? Aquela lista. ah, Talvez por isso é muito bom estudantes internacionais já saberem, né, dos requisitos, né, das opções de visto e tal, para já se prepararem, porque uma grande dificuldade que a gente às vezes vê como advogados é que tem muitas pessoas, né, muito bem qualificadas, bem-sucedidas no ramo delas, mas talvez que não tiveram tanta exposição na indústria, né? Talvez tenham um histórico de posições, né, bem elevadas, companhias grandes e tudo, histórico de ser pago bem, mas tipo, né, não tem um prêmio, não autora, não escreve artigos, não é membro de uma associação seletiva, é alguma coisa assim. Então, importante já saber o que o governo procura para, né, ir tipo se desenvolvendo. E as escolas, né, também ajudam bastante, né, com tipo essa exposição. Então, é um bom momento para começar essas coisas. Esse visto sendo temporário, ele não está sujeito a limite, processo, né, relativamente rápido, tipo, dentro de 6 meses, né, você consegue talvez estar habilitado a trabalhar com visto temporário O1A, inicialmente válido por 3 anos e pode ser renovado em incrementos de 1 ano, indefinitivamente. Né, tem a versão permanente também, aí a pessoa vê, né, quando que é o momento adequado, né, para aplicar. Visto L1 é para transferência de intracompanhia de multinacional. É para executivos ou gestores, gerentes, né? Ah, Tem L1B para especialistas. Para vocês, estudante, o mais importante talvez seria se vocês têm um vínculo de pelo menos 1 ano contínuo com uma empresa antes de vir para os Estados Unidos. Ah, né, teria que, tipo, ser em uma certa posição também. Então, né, teria que avaliar para ver se funcionaria. Aí o visto E2, ele é o visto temporário de investimento, ele é apenas para pessoas com certas nacionalidades, porque os Estados Unidos teria que ter um tratado de comércio e navegação com ah, aquele país que tem cláusulas que permitem vistos de investimento recíproco para os cidadãos. Então, brasileiros com a segunda nacionalidade né, podem qualificar, né, tem várias, mas né, infelizmente não a brasileira. Ah, ele geralmente é inicialmente disponível por 5 anos, depende da nacionalidade. Aí ele pode ser renovado ah, nesse mesmo incremento, indefinitivamente. Tem que ter um plano de negócios, né? A empresa tem que mostrar que vai ser rentável dentro de 5 anos, tem que contratar pessoas e tudo, mas né, para seus, talvez, estudantes que desejam ser empreendedores e podem investir capital próprio, né? ah, Subjetivo ao tipo de negócio, pode ser uma ótima opção. Chris, deixa eu só explicar um pouquinho mais aprofundadamente o L1A, porque tem uma pergunta específica sobre ele. Quer dizer, a pergunta não é sobre ele, mas a resposta passa pelo L1A, é a pergunta da Ana Cláudia. Vou ler a pergunta da Ana Cláudia, e aí, Ana, eu vou falar do L1 respondendo sua pergunta. A pergunta da Ana é a seguinte: moro nos Estados Unidos, tenho meu green card, tenho uma empresa de consultoria financeira no Brasil, trabalho remoto com 2 profissionais PJ,
trabalhando para mim e todos os meus clientes por lá no Brasil. Quero abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos e trazer duas pessoas de minha equipe. Sou consultora e minha empresa é super pequena. É possível trazê-las como expatriadas se eu abrir empresa aqui? Ana, o visto de transferência mais utilizado, que seria para o seu caso, é o L1A, tá? E eu vou explicar o L1A agora no contexto de um estudante. Porque a grande maioria dos estudantes pode ouvir isso e dizer assim, pô, mas eu não trabalhava numa empresa no Brasil, como é que eu vou fazer isso? Né? Ou eu trabalhava numa empresa que não tem operação nos Estados Unidos. O L1A, eu vou dar o exemplo do L1A para vocês entenderem melhor. Suponha que você trabalhasse no Google no Brasil e você está fazendo o seu MBA nos Estados Unidos. E o Google quer te contratar. O Google tem duas opções. Ele pode fazer um H1B para você, que ele não vai fazer, porque senão ele tem que pagar US$ 100.000 de taxa. Ou ele pode fazer um L1A para você, porque você trabalhou no Google, no Brasil, durante um ano, nos últimos três, em cargo executivo ou gerencial, tem N requisitos. Então, o L1A ele é utilizado por estudantes nessas hipóteses, em que você já trabalhava numa empresa brasileira do mesmo grupo econômico e é transferido. Acontece algumas vezes, tá? E aí, para responder a Ana, Ana, sim, se você abrir uma empresa nos Estados Unidos para transferir essas pessoas do Brasil para os Estados Unidos, pode ser que você consiga o L1A. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque o L1A pode ser, o L1A ele tem outros requisitos. Tá? E no caso específico de você, que você mencionou, talvez o mais difícil vai ser o tamanho da empresa. Geralmente você precisa ter vários funcionários nessa empresa para fazer a transferência e talvez pelo número de funcionários que você tem no Brasil, esse fator pode ser um dificultador. Tá bom, é isso, pessoal. Eu queria explicar o L1A. Ah, e Ana e outros, né? Nós temos vários webinars especificamente sobre L1A. L1A é um visto que a gente faz muito aqui na empresa. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre o L1, entra no nosso YouTube, a gente tem, só pesquisar lá por visto L1, a gente tem muitos webinars a respeito dele, tá? Pode passar, Chris? Alô? Chris, pode passar? Sim, pode. Então, vamos aqui para o Então, programa, né? a próxima opção, né, nós separamos aqui porque não é exatamente um visto, é o que é chamado de parole, que é uma permissão de entrada temporária. Esse programa foi criado durante a primeira, quer dizer, durante a última ah, administração do presidente Obama. Ele é exatamente para, talvez, ter para seus startup founders, né, de grande promessa e tal, ter mais opções, né, tipo, para o caso Mark Zuckerberg, talvez, né, tipo, alguém que criou uma startup na faculdade antes de realmente começar a carreira e ter destaque e tal, né, notando, né, tipo, que nesse caso a pessoa não qualificaria para um visto O1, né, porque os critérios necessariamente ah, dependeriam tipo de experiência de trabalho, reconhecimento na indústria, mas a pessoa tem um grande potencial que até já foi validado por investidores acreditados, né, tipo profissionais, né, nos Estados Unidos. Então, se alguém tiver uma posição relevante em uma startup, pelo menos 10% das ações e um fundador, e a startup já recebeu aportes de accredited investors nos Estados Unidos, o mínimo atualmente sendo US$ 311.071, porque subiu por inflação, ou se a startup já recebeu government grants de pelo menos 124.429, também porque subiu para a inflação, aí a empresa poderia solicitar esse parole para esse fundador. O parole é inicialmente válido por 2 anos e meio e pode ser renovado por mais 2 anos e meio. Esse parole é solicitado
ao USCIS e depois o documento é apenas emitido por um consulado americano no exterior. Cris, aprofundar um pouquinho aqui, pessoal, dar um pouco da nossa experiência, aqui mais vida prática, tá? Eu vou pincelar vários dos vistos que a gente falou aqui e colocar um pouco da vida prática aqui, principalmente para o estudante de graduação. Imaginem o seguinte: estudante de graduação está se formando ali em engenharia numa grande universidade americana, uma Georgia Tech, ok? Esse estudante, se ele for contratado por uma empresa americana, tá? Se tiver uma oferta de trabalho, muito provavelmente essa oferta de trabalho, o visto para ele seria o H1B. Só que o H1B, como a gente viu, ele tem limite anual, agora ele tem uma taxa de US$ 100.000, ou seja, não vai, como se diz, não vai rolar, certo? Porque o H1B para ele não vai ser um caminho real. Bom, aí a gente passa esse mesmo estudante de 24 anos, saindo da Georgia Tech, rapaz brilhante. Ele então olha e pensa, vou para o visto A1. A empresa então vai peticionar para mim o visto A1. Mas o visto A1, ele requer algumas, algumas qualificações profissionais, alguns achievements profissionais, que geralmente o menino de 24 anos não teve. Ele requer, por exemplo, uma posição de destaque já exercida em outra empresa. Ele nunca fez isso. Então, o A1 geralmente não encaixa para uma pessoa, para um rapaz tão novo assim, tá? Então ele começa a imaginar, bom, sobra para mim, então o EB5, eu posso fazer o EB5, mas eu também não tenho US$ 800.000. Talvez ele até tivesse antes da faculdade, mas o dinheiro foi embora, porque a faculdade nos Estados Unidos é muito cara. Uma hipótese seria o pai e a mãe doarem US$ 800.000 para ele, ele faz o EB5, ok. A gente sabe que não é a realidade da grande maioria. Então vejam que para esse estudante brilhante da Georgia Tech, que está se formando em engenharia, ele fica um pouco sem saída. E aí vem uma outra hipótese, ele pensa, bom, então eu vou empreender, eu vou abrir a minha própria startup, que é um caminho muito comum hoje em dia. E a gente recebe muitos estudantes com esse perfil, gente. Muita gente que quer empreender, às vezes tem um investidor que quer investir nessa ideia. Até pouco tempo atrás não tinha nenhum caminho para isso. Agora tem, que é esse programa para empreendedores. Então esse rapaz jovem, ele pode abrir a sua própria startup e, se ele tiver um investidor americano, conforme o Chris falou em alguns requisitos, ele pode se valer desse programa. Esse programa ele é um programa excepcional, é um programa novo, ele não é propriamente um visto, ele é apenas uma mera autorização de trabalho. Então a gente usa ele se não houver outro caminho. Tá? A melhor prática é usá-lo apenas como um plano B. Mas muitas vezes plano B é o único que existe. Então a gente lança a mão deles, tá? Importante vocês saberem disso aí, tá bom? Vamos pegar, a gente está entrando nos últimos 10 minutinhos aqui. Eu vou pegar várias perguntas, inclusive uma que o Jambres acabou de mandar aqui sobre jornalismo. Deixa eu ir passando aqui rapidamente, Jambres, Pedro, Capovilla, tem várias outras perguntas aqui. Deixa eu só passar rapidamente com vocês e eu vou entrar nas perguntas. Aqui na tela, agora, tem o QR Code para vocês baixarem o guia de visto que nós estamos lançando. Então, tudo que a gente falou aqui tem muito mais aprofundado nesse guia. Então, por favor, apontem aí a tela, façam o download, tá? Isso vai ser uma boa ferramenta para vocês. Dá um tempinho aí para a turma. Agora abram uma outra janela no navegador e façam o download do guia de vistos maior, que aí ele não é só para estudantes, esse guia de visto aqui ele é muito mais extenso. Ele trata de vistos que são aplicáveis para outros profissionais, não só para os estudantes nessa condição. Está aí na tela também o QR Code, tá? Um guia de vistos amplo, tá? Lá tem, a gente fala de outros vistos. Por fim, a gente tem também um outro guia, aí já é para estabelecimento de empresas nos Estados Unidos, para aqueles que querem empreender. Esse trabalho especificamente é um trabalho feito pela Drummond em parceria com o governo federal americano. O governo federal americano ele tem um programa oficial de atração
de investimentos diretos para o país. Esse programa chama Select US, e a Drummond tem a honra de, há muitos anos, ter sido selecionada pelo governo para ser o parceiro oficial para o mercado brasileiro e agora mercado também mexicano e colombiano. Então, está aí para vocês baixarem. É um guia muito, muito, muito bacana. Tá? Aí os meus dados, tá? Meu e-mail, no QR Code tem meu LinkedIn. Entrem em contato, fiquem à vontade, a gente sempre de portas muito abertas. O Chris também, mesma coisa, o e-mail dele ali embaixo, ccosta@drummondadvisors.com. LinkedIn também super disponível. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui na tela, enquanto eu respondo, o QR Code do guia de visto. Vamos lá, várias perguntas muito, muito interessantes. Deixa eu pegar uma mais ampla e aí eu vou pegando outras mais específicas. Pergunta: como as empresas geralmente lidam com a questão do patrocínio de visto para recém-formados? Infelizmente, lidam muito mal, tá? Infelizmente, elas são muito hesitantes, reticentes, em fazer o sponsor de um profissional recém-formado. Existem exceções a essa regra? Claro que existem. Mas, em regra, é difícil a empresa americana ser sponsor logo de cara para um estudante. Tá? E agora vai se tornar ainda mais difícil com a taxa adicional, essa taxa muito alta do H1B. Por isso que é muito importante que vocês conheçam as opções, porque existem opções de peticionamento próprio. Tá? Pegar aqui. Deixa eu pegar uma do Pedro aqui. Ó. Pedro, meu xará. Trabalhos on campus em favor da universidade durante o curso, dentro do limite de 20 horas semanais, consome o tempo do OPT. Chris, ele está falando aqui de CPT. Esse trabalho no curso da faculdade, durante a faculdade, consome o tempo de OPT? Quer responder essa? Provavelmente não. Seria tipo a exceção de autorização de trabalho para estudantes internacionais que permite on-campus employment, se for part-time. A maneira de saber seria tipo se você receber um I-20 atualizado com a anotação desse trabalho como OPT, e não acho que é o caso, né? OPT ou CPT, na verdade. Mas não acho que seria Boa. o caso. Provavelmente seria on-campus employment, tipo na bookstore, como assistente de pesquisa, talvez, uma coisa assim. Continuar batendo papo com o Pedro, nosso xará aqui, porque ele tem outra pergunta muito interessante. Mesmo o Pedro, pergunta dele também. Qual é o panorama atualmente para estudantes F1 que estão cursando LLM? Vocês já tiveram alguma experiência com esse tipo de estudante? Pessoal, para quem não conhece, o LLM é um mestrado em Direito, tá? Pedro, você é colega, né? Então você é advogado. Ah, o, o profissional do direito, ele sofre algumas dificuldades. A primeira delas é que a profissão de advogado hoje não é a profissão prioritária nos Estados Unidos, ele não está dentro da área de STEM, essa é a primeira questão. Segunda questão que precisa ser endereçada, você precisa saber, é que o fato de você não ter a licença ainda, eu vou chegar lá, licença para a prática da advocacia nos Estados Unidos, vai te dificultar também um pouco. Então, tem muitas pessoas que vão para a área para tentar separar a liga o primeiro e tal. Por que eu disse ainda? Porque existe a opção para você de fazer a OAB americana chamada BAR, tá? Que, te dando um pouco histórico, foi a minha história de vida. Eu sou nascido primeiro no Brasil, depois eu fiz o LLM, como você está fazendo, tirei a minha licença há 18 anos atrás. O Chris, diferentemente, o Chris nasceu nos Estados Unidos, fez toda a carreira dele nos Estados Unidos, ele não passou por isso antes. Mas para você, especificamente, primeira questão, Pedro, vá em busca de tirar o bar, vá em busca de tirar a sua licença, isso vai te abrir muitas portas. Depois disso, um caminho muito válido é você acionar o seu OPT, ser empregado por um grande escritório de advocacia. Um escritório de advocacia que te empregar, pelo menos você tem 12 meses de OPT e ali vão abrir algumas portas. Você pode fazer um EB2 PERM, ou um EB3 nem tanto, mas um EB2 PERM, talvez um O1. Existem N possibilidades depois disso, tá?
mas, de forma bem prática, as suas opções são um pouco menos amplas do que, por exemplo, estudantes de outras áreas, tá bom? Jambres Marcos, como vocês veem a possibilidade para pessoas com formação em jornalismo e relações internacionais? O Jambres, eu acho que a análise desse ramo de atuação é um pouco parecido com a análise que a gente fez para o Pedro agora. Não é uma área prioritária, em geral. É melhor do que o direito, em termos de não precisa da licença específica para ser advogado, né? Você como jornalista. Mas você tem que buscar outras qualificações aí, Jambres. É muito comum a gente fazer a B1A para jornalistas, por exemplo, jornalistas de renome, tá? Tem que demonstrar aí a sua exposição, a sua posição na carreira, talvez um O1, tá? Talvez uma petição com uma empresa própria, que você vá construir uma empresa própria, pedir O1 para você, dentro de algumas regras específicas para O1, quando a sua própria empresa é peticionária. Existem formas de é, estruturar um visto adequado, correto para você. Mas, de novo, pessoal, cada caso é um caso, né? E, em regras, o jornalismo e relações internacionais muito amplo, muito genérico, pode ter um pouquinho mais de dificuldade do que as demais profissões, tá bom? Uh, pegar mais uma aqui, essa é interessante. Quais são os erros mais comuns que estudantes cometem ao tentar migrar de visto acadêmico para visto de trabalho? Bom, acho que o erro mais comum é demorar demais, né? Geralmente, o que a gente vê acontecer nos nossos clientes, infelizmente, é o cliente que vem até nós em março, abril, e a formatura dele é em maio, tá? É o momento que ele começa a pensar a respeito disso. Está tarde. Comecem a pensar o quanto antes. Consultem, pode consultar a Drummond, nós, advogados da Drummond, consultem colegas de profissão, consultem os advogados o quanto antes. Quanto antes você souber o caminho que você precisa trilhar, antes você começa a trilhá-lo. Então, esse é o principal erro, demorar em saber suas opções. Se você está aqui ouvindo a gente, você já não está nesse erro. Você já está buscando conhecimento, já está buscando saber. Agora é agir de acordo com esse conteúdo que você recebeu. Tá joia? Deixa eu ver aqui como é avaliada. Essa é uma pergunta muito ampla, né, Chris? Vou te passar aí, mas dá um apanhado geral, talvez até falar do Danassar, que é o case paradigma do NW. A pergunta é: como é avaliada a importância nacional do projeto ou carreira para fins do EB2 NW? Então, o governo vai ter alguns critérios. Eles vão querer entender se o projeto proposto tem mérito substancial, ah, tipo, querendo dizer que, tipo, se ele for realizado, tipo, vai trazer um benefício, tipo, para o empregador e para a sociedade, e se tem tipo uma probabilidade dele realmente ah, ser realizado. Aí o segundo ah, critério para essa análise seria se o projeto proposto está no interesse nacional. Então, tipo, uma, se tipo ele pretende talvez endereçar uma área que os Estados Unidos como um todo, ou uma certa região geográfica dos Estados Unidos, tipo, está realmente precisando, né, de ajuda, diferenciada, de certa forma. Boa, boa. Valeu, Chris. Pessoal, a gente está chegando no último minuto. Tá? A gente respondeu 99% das perguntas. Outras aqui, elas são muito correlatas com as que já foram respondidas. O que eu quero deixar de mensagem para vocês, estudantes que estão nos ouvindo aqui, e com uma mensagem final importante de conteúdo? Vocês são o imigrante que o país quer. Nem sempre vai existir um caminho óbvio para vocês. Infelizmente,
a regulamentação americana ela é muito antiga, muitas vezes antiquada. E muitas vezes ela não dá um caminho óbvio para estudantes como vocês, que, paradoxalmente, é o que o país quer. Vocês são os cérebros que os Estados Unidos querem, mas a regulamentação não se encaixa tão perfeitamente para vocês. Então, a mensagem que eu deixo para todos é que não desistam apesar disso. Primeira coisa, tentem. Segunda coisa, nunca, nunca, nunca violem o visto de vocês. Talvez esse seja o erro mais drástico. Nunca violem os vistos de vocês. Vocês estão no F1, vocês não podem trabalhar salvo no OPT. Não trabalhem. Se qualifiquem. E, por fim, o mais importante, na imensa maioria das vezes para pessoas jovens e que estão na faculdade, o caminho migratório não é um caminho tão reto, tão rápido. Ele passa por vários vistos. Quantas pessoas a gente conhece que hoje são cidadãos americanos, começaram no H1B, depois vai para o PERM, depois volta, faz vários caminhos, porque é assim que é dada a regulamentação. Tá? A regulamentação às vezes exige que a gente faça diversos caminhos antes de você chegar lá. Caminhos válidos, caminhos lícitos, mas que às vezes a gente precisa lançar a mão deles. Esses são os pontos mais importantes para você, estudante que está nos escutando aí. Eu espero que a gente possa ter levado para vocês um conteúdo de qualidade, que tenha ajudado. Chris, muitíssimo obrigado pelo tempo, muitíssimo obrigado por ter colocado essa apresentação, por ter trazido esse conteúdo aí para a turma. Lucas, na pessoa aí, agradecer a todo mundo da nossa comunicação, nosso time de comunicação, na pessoa do Lucas, que colocou esse material, soltou os convites, organizou aqui a sala do Zoom. Regina, obrigado que está sempre aí conosco. E, pessoal, quem está nos ouvindo, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenham gostado. Mandem mensagens para a gente, entrem em contato, que a gente está super à disposição. Chris, dá um tchau aí para a galera. Muitíssimo obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.